porque DPOC é um tema muito, muito, muito valioso no dia a dia. DPOC figura entre as 4, brigando lá, terceiro lugar, quarto lugar, doenças crônicas mais importantes do dia a dia, em termos de mortalidade, né? Então, DPOC é uma doença muito, muito, muito exuberante, muito relevante para a saúde pública. Mas o INEP, de vez em quando, deu uma fraquejada, mas depois voltou com força, e o tema até, DPOC, cai um pouquinho mais do que cai na maioria das bancas. E merece atenção. Merece atenção, e a maneira que o INEP explora é uma maneira bem cartesiana. O INEP não costuma trazer dificuldades na DPOC. A dificuldade, às vezes, é a gente que coloca na questão. Mas não é um tema, que o INEP se prenda a questões, a aspectos problemáticos, sabe? Porque a DPOC tem das suas, sabe? Tem das suas, mas o INEP não faz isso. O INEP se prende a aspectos mais centrais e valoriza muito a dinâmica fisiopatológica, valoriza muito. O fato é que, no fim das contas, a gente tem que ter uma visão global da DPOC para a prova do INEP. Isso, de fato, é muito importante. É importante porque, às vezes, a gente tem o mau hábito de associar DPOC a termos como bronquite crônica e enfisema. Isso não é DPOC. Ou pior, a gente associa DPOC a hiperinsuflação à radiografia de tórax. Isso não necessariamente é DPOC. Às vezes é pior ainda. A gente associa a DPOC ao indivíduo que tem sintomas respiratórios e que fume, e não necessariamente isso é DPOC. DPOC é uma síndrome. Uma síndrome que o indivíduo tem 3 elementos. Sintomas respiratórios crônicos e progressivos, está no nome. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Sintomas respiratórios crônicos e progressivos. Obstrução à espirometria, doença pulmonar obstrutiva crônica e culpa no cartório. Fator de risco. O principal deles, o tabagismo. Isso é DPOC. DPOC é um cenário que o indivíduo tem esses 3 elementos acoplados. Sintomas respiratórios crônicos e progressivos, obstrução à espirometria, culpa no cartório, cujo grande representante é o tabagismo. Isso é a doença. É essa imagem que a gente precisa levar de DPOC para a vida. É essa imagem. E apesar de eu ter falado dessa ordem, a ordem natural do DPOC é o oposto, né? É que o indivíduo começa a fumar, e fuma tanto, que desregula a resposta inflamatória nas vias aéreas inferiores. O indivíduo que fuma, que fuma demais, dispara um processo inflamatório, se for predisposto a isso, que acaba culminando no surgimento de DPOC. Em linhas gerais, o que acontece é que as células que naturalmente protegem as vias aéreas de seres malvados ou de substâncias malvadas que vêm de fora ficam extremamente ativas. Liberam muitas substâncias, principalmente os neutrófilos, substâncias chamadas proteases. As proteases são ases, enzimas, que destroem proteínas. Essas proteases liberadas por neutrófilos podem agredir a mucosa das vias aéreas. Isso acontecendo hoje, amanhã, e depois, passa o tempo, lá na frente, pode fazer com que o indivíduo desenvolva a doença. Entendeu? Em linhas gerais é isso que acontece na DPOC. Tudo porque o indivíduo sofre com excesso de ativação de células inflamatórias que estão aqui para nos proteger. Veja, todos nós temos muitas células inflamatórias na mucosa, em qualquer mucosa. O sistema respiratório não é diferente. A gente tem que ser protegido por aqui. A gente enfia o nariz em um monte de lugar por aí, né? Pois é, precisa ser protegido. O tempo inteiro, nossas células de defesa estão nos protegendo e estão produzindo proteases. O tempo inteiro a gente produz proteases para destruir coisas do dia a dia, X. Essas proteases que a gente produz no dia a dia não fazem mal. Mesmo que a gente produza um pouquinho mais, não faz mal. Não faz mal. É tolerável. Até porque a gente tem um sistema de defesa.
Todos nós nascemos com um sistema de defesa para evitar excesso de ação das proteases. Se elas precisarem ser liberadas em maior quantidade para destruir um monstro que chegou no sistema respiratório, elas vão ser liberadas, a gente destrói o monstro, mas sem sofrer, porque a gente tem um sistema de defesa, entendeu? O problema é isso ficar acontecendo dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, porque o indivíduo está fumando um cigarrinho de boa. Esse é o grande problema, entendeu? Essa inflamação que vai surgindo dia após dia, após dia, após dia, faz com que o indivíduo desenvolva obstrução de vias aéreas, que culmina com sintomas respiratórios crônicos e progressivos, como tosse, que pode ser seca ou produtiva, dispneia, sensação de opressão torácica, etc, etc, etc. Mais até do que lembrar os sintomas da DPOC, é importante valorizar o aspecto crônico e progressivo da doença. DPOC não é uma doença que surge hoje. Nossa, doutor, hoje eu acordei com uma tosse, será que eu tenho esse tal de DPOC, de enfisema e tal? Não, hoje, uma hora para outra assim, não, isso não é DPOC. DPOC não é súbita, DPOC não é aguda, DPOC não é episódica, não. Veja, isso ajuda muito a gente a pensar na doença. Muito, muito, muito. Sintomas crônicos e progressivos, como é a insuficiência cardíaca, muitas vezes, como são as doenças pulmonares fibrosantes, crônicos e progressivos. Não é como a pneumonia, que é uma doença aguda. Pneumonia, 7 a 10 dias, ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com a gente. Não é como pneumotórax, agudo, às vezes súbito até. Súbito mesmo, para valer, subitão, que a gente tem que pensar sempre. Tromboembolia pulmonar. Né? Então é diferente, papai, é diferente, é bem diferente. Sintomas crônicos e progressivos e tipicamente em indivíduos com idade mais avançada. E por quê? Por que idade mais avançada? Porque demora para o cigarro fazer mal. A gente precisa assumir isso. Tire os tabagistas da sala por um segundo. Demora para o cigarro fazer mal. É um mal silencioso no fim das contas, né? Demora. E a pessoa acaba manifestando a doença, os sintomas respiratórios da DPOC, lá pela sexta, sétima década de vida, sabe? Geralmente é depois dos 45, 50 anos. Lembrando que sexta década de vida é quando a gente passa dos 50, né? Essa é a sexta década de vida, enfim. Então é ali que a DPOC costuma dar o seu ar da graça, com suas manifestações crônicas e progressivas. Viu só? DPOC é isso, papai. É isso, desse jeitinho, sem tirar nem pôr. Na verdade, dá pra gente dar uma tirada e dá pra pôr algumas coisinhas mesmo. Dá. Dá, porque assim, não dá pra gente ser muito rígido, né, nas doenças, não dá. O mantra da DPOC é esse. Tudo bem que o mantra é esse. Mas, por exemplo, às vezes a culpa no cartório da pessoa não é o tabagismo. Pode não ser o tabagismo. Pode não ser. Pode ser que a pessoa tenha se exposto por muito e muito tempo a alguma outra coisa que possa fazer mal para o pulmão o tempo inteiro. Outras fumaças tóxicas. Por exemplo, fogão a lenha. Fogão a lenha é um problemaço. É um problemaço. Queima de biomassa de maneira global, né? E fogão a lenha acaba sendo um problema ainda maior. Não é porque, ai meu Deus do céu, eu fui na casa de vovó esse dia e ela estava fazendo comida com fogão a lenha, será que eu posso ter DPOC? Tu não, porque tu foste esse dia na casa da tua avó. Mas tua avó talvez tenha um risco aumentado, porque todos os dias se expõe a fumaça gerada pela queima da lenha. Entendeu? Então esse é um cenário específico. Exposições ocupacionais, né, de maneira global, também podem se associar desde que o indivíduo tenha exposição prolongada. Né, desde que tenha exposição prolongada. Ai, Fabrício, o vape. Cara, a gente... Felizmente, para quem usa, para quem gosta, a gente não tem dados na literatura porque não tem tempo ainda, né? Mas veja, a gente conhece padrões de doença. Isso é uma coisa interessante de lembrar do vape, né? Isso é uma coisa interessante. Existem padrões, veja, o vape é tão relevante, né, no processo de saúde e doença, no contexto patológico, que inaugurou uma doença nova, né? A EVALI, uma doença nova associada ao uso do vape. Mas existe uma série de outras que a gente ainda não conseguiu associar porque não tem tempo ainda. Não tem tempo. A gente precisa de um tempinho para as pessoas manifestarem. Sabe? Então, ainda tem um universo obscuro. Existe uma grande fumaça no universo patológico associado ao uso do vape. Esse é um ponto importante que precisa ser lembrado sempre, né? Sempre, sempre, sempre.
Mas, enfim, fumaças tóxicas, exposição prolongada, podem ser associadas à doença. Então, nem sempre o cigarro estará na história, embora a gente saiba que mais de 90% das vezes é o cigarrinho que está lá. 90% das vezes. E tudo isso acontece porque desregula o processo inflamatório. A gente começa a produzir muito mais protease, muito mais do que a gente consegue se proteger. E aí tem um detalhe valioso a ser lembrado. É que às vezes a gente vai encontrar alguém que tem DPOC que nunca fumou, que não usa fogão a lenha, que nunca teve exposição ocupacional importante. Não tem exposição a fumaça nenhuma. Não tem. Mas a pessoa tem DPOC. Ou tem características clínicas que fazem a gente pensar em DPOC. Muita atenção. Muita atenção, porque às vezes o problema não é que o indivíduo tem excesso de protease, tem excesso da inflamação, com neutrófilo muito ativo e tal, promovendo o caos. Não, às vezes a pessoa nasceu sem a defesa. A pessoa nasceu sem o escudo, sem antiprotease, ou teve deficiência de antiprotease. A principal antiprotease de maior relevância clínica é a alfa-1 antitripsina. Sim, existe causa genética para DPOC. E aí são pessoas, muitas vezes, que têm DPOC em idade precoce, 20, 25, 30 anos. São pessoas que têm DPOC e fumaram muito pouco ou nunca fumaram na vida. Às vezes tem história familiar. Pode ter doença hepática, porque a alfa-1 antitripsina se relaciona também à cirrose hepática, né? Por sinal, é a principal motivação de transplante de fígado no primeiro ano de vida. Enfim, esse é um cenário possível e pode justificar a doença em outros cenários. Pode justificar. E fala assim, caraca, Fabrício, mas como é que eu vou diferenciar de asma? Como é que eu vou diferenciar? Porque a asma também é uma doença respiratória importante e pode acontecer no indivíduo jovem e tal. Opa, natureza dos sintomas. A asma é uma doença episódica. DPOC é uma doença crônica e progressiva. Isso é muito importante, muito, né? Então veja que a compreensão global da doença não é um elemento só, é uma conjunção de fatores. Então veja que no aspecto fator de risco a gente já tem que ser um pouquinho flexível, né? Já tem que ser um pouquinho flexível. E nos sintomas também. É importante que a gente seja flexível nos sintomas da DPOC. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes os indivíduos demoram para perceber os sintomas da DPOC. Não é incomum que a gente defina o diagnóstico da doença em fase muito avançada, porque o indivíduo não percebe os sintomas. Como a doença aparece em pessoas que fumam e pessoas com idade mais avançada, muitas e muitas vezes o paciente acredita os sintomas da DPOC ao cigarro apenas, ou então à velhice, e não acha que aquilo ali seja patológico, e não refere, não se preocupa. E quando a gente define o diagnóstico, a pessoa está numa doença, numa fase muito avançada já, muito sintomático. No fim das contas, a gente precisa, principalmente na prática, relativizar um pouquinho a intensidade dos sintomas. Às vezes o paciente não vai referir que está sentindo muita coisa não, porque ele acha normal. Tem que perguntar de maneira muito objetiva. Então veja que a gente precisa ser flexível na doença. Não precisa. Nem sempre é o cigarro, nem sempre os sintomas são o que a gente espera que sejam, sabe? Tem que flexibilizar. Agora, tem uma coisa que não dá para flexibilizar. Tem uma coisa que não dá para flexibilizar, que é regra na DPOC. Existe uma lei que diz o seguinte: todo paciente com DPOC na face da Terra, todo paciente tem que ter obrigatoriamente obstrução à espirometria. Isso é obrigatório, isso é inegociável. Ah, mas não. Tem que ter. Ah, mas eu não quero ter. Você vai ter. Ah, mas eu estou tratando e estou melhor. Você não vai melhor. Vai ficar eternamente com obstrução à espirometria. Isso é um marco da doença. É um marco da DPOC. Espirometria com obstrução definida pela relação VF1-CVF menor do que 0,7. O INEP gosta tanto disso que já até se atrapalhou com isso, né? Mas enfim, esse é um marco da doença. Isso é muito importante. Tipicamente, a obstrução da DPOC não tem reversibilidade ao uso de broncodilatador. Tipicamente, ela não reverte. E ela é obrigatória. Muita atenção com isso. Faça chuva, faça sol, a obstrução estará lá. Relação VF1-CVF menor do que 0,7. Isso é bem diferente do que a gente observa na asma, né? Na asma, veja, pode tudo. Na asma, o indivíduo pode ter obstrução, pode não ter obstrução. Se tiver, classicamente tem reversibilidade ao broncodilatador, mas pode não ter também. Pode não ter. Na DPOC,
atenção, na DPOC, obrigatória, olha o termo, hein? Obrigatoriamente tem que ter obstrução, que na imensa maioria das vezes não tem reversibilidade ao uso do broncoadilatador. Aumentar 200 ml, 12%, não varia com o broncoadilatador na espirometria. Esse é o clássico. Embora, chega aqui, cerca de 20 a 30% dos pacientes com DPOC podem ter reversibilidade à espirometria. Pode, não é proibido. Entendeu? Pode. Meu Deus, mas vai ficar igual asmático. Não, caramba, porque o quadro clínico é diferente. Sintomas episódicos na asma, muitas vezes com atopia e tal. DPOC crônicos e progressivos, entendeu? Então não se estresse. Mas eventualmente a gente pode encontrar. Não vá só confundir o eventual com a regra. A regra, o clássico da DPOC, se a prova for explorar o aspecto mais clássico da doença, é a obstrução sem reversibilidade do broncoadilatador. Mas eventualmente pode ter, a gente não vai brigar com questão por causa disso. Entendeu? Muita atenção com esse detalhe do DPOC. Sintoma pode variar, culpa no cartório pode variar, mas a obstrução estará sempre lá. Esse é um aspecto cardinal, tanto que é um elemento diferentão no nome da doença. Doença, o D de doença, normal. Pulmonar, normal, tá no pulmão. Crônica, normal, é o tempo. Obstrutivo é um nome diferente, entendeu? É tão diferente porque é uma marca registrada da doença. A presença de obstrução, relação VF1-CVF menor do que 0,7. Isso é tão importante que por muito, muito tempo a gente definia o diagnóstico de DPOC e parava para definir o tratamento, e para isso a gente dava uma olhadinha na espirometria. A gente tentava estimar a gravidade da doença pela espirometria, sabe? Olhava a espirometria e falava assim, ó, você tem mais obstrução, você é mais grave. Você tem menos obstrução, você é menos grave. A gente fazia isso na DPOC, sabe? Antigamente, muito antigamente. O INEP, dia desse, resolveu resgatar essa ideia. Veja, está no Gold ainda, essa ideia de mensurar a gravidade pela espirometria, está lá escrito, mas a gente não dá, isso não muda a conduta de ninguém. O INEP resolveu perguntar, então por isso a gente tem que lembrar da classificação espirométrica, que por muito, muito tempo era como a gente estratificava pacientes com DPOC. Por muito, muito tempo era assim, doença leve, moderada, grave ou muito grave. Hoje em dia, é só por respeito a quem descreveu isso pela primeira vez. Só por respeito. Mas a gente gradua a obstrução pela redução do VF1. Relação VF1-CVF menor do que 0,7 é o que define a obstrução. Para dizer se ela é mais ou menos grave, a gente olha para o VF1. Se o VF1 estiver para cima de 80, tem pouca obstrução. É doença leve, sabe? Grau 1. Se tiver menor que 30, gravíssimo, é muito grave. Grau 4. Entre 30 e 50, grau 3, entre 50 e 80, grau 2. Sim, precisa lembrar disso. Precisa. Quando prova explora isso uma vez na vida, a gente tem que ficar de olho nesse detalhe, embora isso não mude nada na conduta. E por que não muda nada na conduta? Porque a gente aprendeu com o tempo que por mais que a espirometria de um paciente com DPOC esteja zoada, o que define o que a gente precisa buscar no dia a dia, o que a gente quer para um paciente com DPOC, o que a gente imagina que possa acontecer com ele pelo tempo são outras variáveis, são outros elementos. O que ajuda pra caramba, gente, ajuda pra caramba a conduzir um paciente com DPOC e devem ser grandes metas no tratamento, são a redução de sintoma e o controle de exacerbações. Esse é o foco. Para a gente entender o tratamento da DPOC, o tratamento farmacológico, é fundamental saber por que a gente trata. E quando a gente trata de DPOC, os objetivos são reduzir sintomas e reduzir risco do indivíduo morrer. E a pessoa morre, na maioria das vezes, DPOC por exacerbação. Então, esses são os focos. Entendeu? É meio que assim, quando o paciente chega com DPOC, fala assim, vem cá, me diz uma coisa, o que você quer? Você quer que eu alivie os sintomas ou você quer que eu evite que você morra? Veja, eu estou falando, é isso. Entenda dessa forma e abandone de vez, a necessidade de ficar memorizando tabela no tratamento da DPOC. Entenda dessa forma. Esse é o segredo do sucesso. É o segredo. Sabe por quê? Tem uma coisa que ninguém conta pra gente. Existe um armário para o tratamento da DPOC. Existe um armário. Se a gente for no armário, ele tem duas portas. A da direita e a da esquerda. A porta da direita tem os fármacos que ajudam a aliviar sintomas de pacientes com DPOC. Broncodilatadores. A porta da esquerda
tem fármacos que ajudam a objetivamente reduzir a possibilidade da pessoa ter exacerbações no futuro. Está lá no armário da doença. Não é um armário infinito. É um armário com poucas prateleiras e com 2 portas. Entendeu? É isso. O armário que tem os fármacos que aliviam os sintomas, o da direita, tem algumas prateleiras. Existem broncodilatadores de ação curta. Hoje, basicamente, o salbutamol, que pode ser usado para aliviar sintoma aqui a acolá. Né? É um tempo breve e tal. Mas como os pacientes com DPOC costumam ter sintomas persistentes, é uma característica da doença, não é episódico como asma, é persistente, a prateleira que a gente mais usa é a dos broncodilatadores de ação prolongada. Tanto os beta-agonistas, como formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol e o zol da vida, como os anticolinérgicos, o mais famoso deles, o tiotrópio, mas também o glicopirrônio, o meclidínio, etc, etc. Esses fármacos são broncodilatadores e ajudam a aliviar sintomas. Ajuda até um tiquinho de leve, a dar uma melhorada na inflamação, sabe? Mas, de fato, o grande foco é aliviar sintomas. Fechando essa porta e abrindo a porta da esquerda, existem 3 prateleiras em fármacos que podem ajudar a reduzir o risco de crises. 3 prateleiras. Uma delas, é a principal, é do corticoide inalatório. Corticoide inalatório que é a pedra angular do tratamento da asma, mas na DPOC, na maioria das vezes, a gente não... Veja, se fizer uma busca e apreensão de corticoide inalatório na casa de um paciente asmático, vai achar. Tem que ter. Tem que ter. Sempre. Sempre. Na DPOC, não se arrisque, vai passar vergonha. Talvez não tenha e está tudo bem. A maioria dos pacientes com DPOC não usa corticoide inalatório. A inflamação da DPOC é diferente. É diferente. Então a base da doença não é tratar com corticoide. Mas o corticoide pode ajudar em alguns indivíduos, para tentar reduzir risco de exacerbações. Ele pode ajudar. E nem é todo mundo, viu? Geralmente, o corticoide inalatório pode ajudar na DPOC a reduzir risco de exacerbações nos indivíduos que têm alma de asmático. Segura essa. Alma de asmático. Ou melhor, tem sangue de asmático. São indivíduos com DPOC que a gente avalia eosinófilos no sangue periférico e tem mais de 300 eosinófilos por milímetro cúbico. Se tiver mais que 300 e tiver necessidade, tiver muitas exacerbações, de pensar em, nossa, você precisa de um remédio do armário do lado esquerdo. Precisa. Só vai ficar claro, esse negócio de direita e esquerda é coisa da minha cabeça, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, enfim. Pode inverter também se quiser, a porta do armário. Pode botar um cadeado vermelho, cadeado preto, sei lá, enfim. Enfim, essas pessoas que a gente acha que precisam de fármaco para reduzir as exacerbações ou reduzir risco total, se tiverem alma de asmático, vale a pena usar o corticoide inalatório. Entendeu? Ah, Fabrício, se não tiver, não vale a pena não. Não vale, sabe por quê? Porque o corticoide inalatório na DPOC não é um fármaco dramático. Ele não ajuda sempre, ele ajuda de vez em quando. Quando ele não ajuda, ele atrapalha. O corticoide inalatório pode aumentar o risco de pneumonia na DPOC. E aí veja que coisa, eu quero diminuir o risco da pessoa morrer com exacerbação, mas eu posso aumentar porque vai ter mais pneumonia. Não pode. Então, se não tiver alma de asmático, a gente nem pensa em usar o corticoide, entendeu? Nem pensa. Mas tem outras opções nesse armário, tem outras opções. A gente pode usar, por exemplo, macrolídeo, azitromicina, claritromicina por tempo prolongado, pode. 3 vezes na semana, uso diário, né, por 1 ano, por exemplo, pode. E aí a gente lança a mão, quando faz isso, de efeitos imunomodulatórios do fármaco. Pode. Ah, Fabrício, não aumenta risco de resistência? Sim, papai, aumenta. Aumenta. Mas dependendo do cenário, ela pode ajudar muito mais a reduzir risco de exacerbação do que o problema de aumentar a resistência. E por fim, existe um outro fármaco que a gente usa pouco, chamado roflumilast. O roflumilast é um inibidor de fosfodiesterase, que atua como um anti-inflamatório e que geralmente tem indicações muito precisas. Esse é usado por via oral, indicações muito precisas, tipicamente direcionadas para indivíduos que têm muita tosse com muito catarro e obviamente precisam, né, de um fármaco para reduzir as exacerbações. Esse a gente usa muito pouco, mas está lá no armário. Está lá no armário. É isso. A gente só precisa aprender qual é a porta do armário que a gente vai abrir para cada paciente. E qual é a prateleira que a gente vai fuçar
para definir o tratamento inicial da DPOC. E é muito fácil. Esse não é o ponto central do INEP, ainda não foi até hoje, a definição da conduta terapêutica da DPOC. Mas essa é a pergunta mais clássica de todas, então a gente precisa ter isso muito bem amarrado. Muito bem amarrado. E eu me irrito com isso, porque o GOLD, as orientações mundiais, né, para abordagem de DPOC, atrapalha as nossas vidas, porque o GOLD tenta transformar o que é para ser simples em tabela, em códigos, sabe? Não precisa, fluxograma não precisa, papai, é tudo tão simples, tudo tão simples. É só perguntar para o paciente, quando ele chegar, ei, você aqui, você tem DPOC, sabia? O que você quer? Tem duas opções, para a gente fazer agora logo de cara. Tem remédio para reduzir os sintomas que você está sentindo, deixar você no grau aí. E tem remédios que vão ajudar a diminuir o risco de morte. O que você quer? Me diga agora. Ah, doutor, eu quero o que reduz o risco de morte. Eu falo, não, mas eu quero falar primeiro sobre os que reduzem os sintomas. Quem vai escolher aqui hoje sou eu. Sou eu. E é muito fácil resolver isso, muito fácil. Sabe como é que a gente define os fármacos para serem utilizados de acordo com os sintomas do paciente? É só perguntar para ele, você tem muito ou pouco sintoma? Se o indivíduo disser que tem pouco sintoma, a gente vai prescrever um bronquodilatador de ação prolongada, ou beta-agonista ou anticolinérgico. Se ele falar que tem muito sintoma, a gente vai prescrever 2, um beta-agonista e um anticolinérgico de ação prolongada. Entendeu? Simples assim. Simples desse jeito. Desse jeito. Obviamente, né, a tarefa vai ser definir o que é muito ou pouco sintoma. A questão vai deixar escancarada geralmente. Mas uma referência muito legal é a pessoa dizer assim, quando eu caminho no plano por 100 metros, eu preciso parar algumas vezes por falta de ar. O pulmão não deixa. Isso é ter muito sintoma. Daí para frente é muito sintoma. Ou quando eu caminho no plano com pessoas da mesma idade que eu caminho mais lentamente que eles, por conta do pulmão. É muito sintoma. Daí para frente é muito... Eu canso tomando banho. Fala sério, é muito sintoma. Entendeu? Simples desse jeito. Desse jeitinho. Fácil, não é? Fácil. Obviamente, se a pessoa com pouco sintoma que a gente deu um bronquodilatador não melhorar, a gente vai dar o outro lá na frente. Acompanha e vai dar o outro. Mas essa é a regra para o controle de sintomas. Só que, obviamente, a gente não pode ignorar o outro lado, né? É óbvio que a gente precisa tomar conta de exacerbações, a gente precisa atuar diante das exacerbações e precisa evitar que o indivíduo padeça com as exacerbações. Só que convenhamos, DPOC é uma doença muito, muito frequente. Nem todo mundo tem exacerbações. Então, para a gente tomar uma medida específica contra as exacerbações, a gente precisa ter algum indício de que a pessoa, aquela pessoa específica, tenha risco de ter muita exacerbação, que ela possa sofrer, senão ela vai gastar dinheiro, vai sofrer com efeito colateral de remédio, entendeu? E aí, papai, entra uma regra da vida. O maior fator de risco para algo acontecer com a gente é já ter acontecido no passado. Não tenha dúvida disso. Esse é o maior fator de risco para qualquer coisa. Isso vale para a vida pessoal e vale para a medicina também. Para a gente saber se a pessoa tem risco aumentado de sofrer com exacerbações no futuro, é só checar o histórico dela. Se a pessoa tiver um histórico de no último ano ter exacerbações repetidas, repetidas significa ter tido 2, ou 3, ou 4, ou 5. Teve no último ano? Você avisou o universo, eu tenho chance maior de ter exacerbações, precisamos fazer alguma coisa. Entendeu? Agora, às vezes, a pessoa teve só uma, mas foi uma inesquecível. Se a pessoa tiver uma exacerbaçãozinha no último ano, mas que foi inesquecível é uma exacerbação que fez a pessoa internar no hospital. Essa também a gente precisa ter atenção. Entendeu? Teve 2 ou mais, ou uma de verdade inesquecível, a gente precisa fazer algo. E aí o que a gente faz habitualmente? O que a gente faz? Checa se tem alma de asmático. Tem alma de asmático? Tem mais de 300 eosinófilos? Se tiver alma de asmático, a gente prescreve corticoide inalatório para reduzir o risco de exacerbações no futuro e junto com isso dá 2 broncodilatadores na lata, mesmo sem perguntar o grau de sintoma. Não quero saber o grau de sintoma, não quero. Você que vem tendo muita exacerbação, eu nem quero saber, vou dar os 2 broncodilatadores, porque certamente tem um grau de sintoma aí, dependendo do que você fale, e eles ajudam também a diminuir um pouco a inflamação. Viu que massa?
Essa é chamada terapia tripla na DPOC. Por muito tempo foi muito questionável, mas já tem um tempinho. Tem 2 edições do Gold já que ela já é permitida. Já é sugerida muito fortemente. Entendeu? Então, muita atenção com essa dinâmica da DPOC. Se o indivíduo for um, entre aspas, exacerbador, que é um nome terrível, se for um exacerbador, a gente começa o tratamento já com corticoinatório se tiver mais que 300 eosinófilos e já com os 2 bronquodilatadores independente de sintomas. Isso que a gente conversou agora é a classificação Gold. O Gold classifica os pacientes em 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo E. Se tu fores paulista ou paulistano, E. Entendeu? 3 grupos. Quem é o grupo E ou E? É o grupo dos exacerbadores, independente de sintoma. Se a pessoa tiver 2 ou mais exacerbações no último ano, ou uma inesquecível, ele é grupo E ou E. Agora, se a pessoa não tiver exacerbações, a gente classifica de acordo com os sintomas, A ou B. A é quem tem pouco sintoma, B é quem tem muito sintoma. Acabou-se a conversa. Como se diz no Maranhão, morreu fofão. Só isso. Entendeu? É isso. Agora, se tu quiseres decorar, memorizar pelo oposto, pela tabela Gold, fique à vontade. Eu não sou besta, não. Eu guardo, né, o que eu preciso memorizar para outras coisas. Superfície territorial do Brasil, 8.511.965 metros quadrados. Né? Eu guardo minha memória para outras coisas mais importantes. Não vou ficar memorando isso, papai. Fala sério. De jeito nenhum. É entender. É muito fácil entender a dinâmica das coisas. Muito fácil. Muito, muito, muito. Eu falei do tratamento inicial da DPOC. Mas perceba que no dia a dia, imagina que tem um paciente aqui que ele está usando um broncodilatador. E aí o paciente começou a ter exacerbações. Aí é outra dinâmica, entendeu? O paciente piorou, aí vai associar outro broncodilatador. Está tendo umas exacerbações, vai associar um dos fármacos de exacerbação. Corticoinatório ou macrolídeo, entendeu? Então, o que eu falei foi do início do tratamento, mas depois no ajuste também depende do que está acontecendo com a pessoa. Entendeu? Ah, a pessoa está usando 2 broncodilatadores, vinha bem, mas no último ano teve 3 exacerbações. Opa, a gente vai ter que pensar em usar um fármaco para reduzir o risco de exacerbação. Entendeu a dinâmica? Uma coisa é o início. Outra coisa é o ajuste terapêutico. E observe que eu não estou falando do tratamento da exacerbação. O tratamento da crise na DPOC é outra conversa. É outra conversa. A gente está conversando sobre o tratamento ambulatorial. É o paciente que está estável. É assim que a gente amarra a dinâmica, desse jeitinho. Agora, não é só isso que resolve os problemas da DPOC, não é? Não é. O tratamento farmacológico é uma pedra angular. Mas tem outras coisas a fazer parte do grupo de tratamento não farmacológico. Por exemplo, cessação do tabagismo se a pessoa fumar. Por exemplo, vacinação. Opa! Influenza, antipneumocócica, Covid, né? Enfim. A vacinação é um aspecto importante na DPOC. Reabilitação pulmonar, principalmente para os indivíduos que têm sintomas persistentes. E muita atenção. Muita atenção. Oxigenoterapia domiciliar é um capítulo muito importante no tratamento não farmacológico da DPOC. Muito importante. Muito. É que na DPOC existem 2 formas clássicas do indivíduo evoluir desfavoravelmente. 2. Uma é a exacerbação. Um quadro agudo, a pessoa pode piorar, pode não resistir e tal. De fato, esse é um ponto. Esse é um ponto. A outra é o malvado coração. Os pacientes com DPOC podem morrer por causa do coração. Podem. E por que isso? É que a doença pulmonar obstrutiva crônica em fases avançadas pode gerar insuficiência do coração direito. Explico. Tu lembras disso certamente? Tu lembras disso? Quando o indivíduo, qualquer um de nós, tem uma área do pulmão afetada, por exemplo, vou começar a fumar. Resolvi que eu vou começar a fumar. Aí fumo um cigarrinho hoje aqui e tal, fumei. Veja, isso é um exemplo apenas. É um exagero, mas vai ficar claro. Fumei. A fumaça vai numa região do pulmão, pum, destrói uma área do pulmão. Essa área que foi destruída, essa área das vias aéreas do pulmão que foi destruída, é uma área que não vai receber, não vai conseguir fazer troca gasosa, concorda? Concorda? Todo sangue que passar por ali vai chegar com pouco oxigênio e vai sair com pouco oxigênio, porque é uma área que não consegue fazer troca gasosa, concorda?
A gente combinou nisso? Ok. O que a gente faz, o que nós fazemos, todos nós, fisiologicamente, para evitar ter problemas com isso? Para que a gente não fique cianótico de uma hora para outra, só porque fumou um cigarrinho. Não fume, não fume. Mas porque fumei um cigarrinho eu fiquei cianótico. Como eu posso evitar isso? Todos nós temos um mecanismo de defesa chamado vasoconstricção hipóxica. Simples de entender. Simples. O indivíduo tem uma vasoconstricção porque o alvéolo está hipóxico. Entendeu o ponto? Não tem ar, não tem oxigênio para fazer troca gasosa naquela região, não vai fazer, não dá. O vaso sanguíneo se fecha magicamente. Na hora que ele se fecha, o sangue que ia passar por aqui não vai passar e vai para uma área do pulmão que está funcionando bem. Isso protege a gente. É isso que faz com que nem todo mundo que tem a pneumonia fique hipoxêmico, fecha o vaso e aí redistribui o fluxo sanguíneo, entendeu? Isso é uma resposta fisiológica do pulmão, tudo bem. Isso ajuda, ajuda. O problema é que a pessoa não se ajuda. E fuma amanhã, e depois. E aí começa a destruir uma área aqui, 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 uma área aqui. Aí de repente fecha vaso aqui, fecha vaso aqui. Começa a fechar um monte de vaso para proteger a pessoa. Fecha, 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 fecha. Meu Deus, tá fechando todos os vasos, fechando todos os vasos. Chega um momento que os vasos estão muito fechados. Tá aí, qual é o problema disso? Ei, papai, ei. Tem alguém que precisa passar o sangue pelo vaso, né? O coração direito bombeia o sangue que chega até os pulmões para ser oxigenado. Se os vasos do pulmão estiverem muito fechados, o coração direito não vai conseguir bombear o sangue através do pulmão. E o coração direito é preguiçoso. O coração direito é muito mais fino que o coração esquerdo. Não nasceu para trabalhar pesado, não é hard work de jeito nenhum. Se os vasos fecharem muito, o coração direito entra em falência. Ele não consegue bombear. Dilata. O indivíduo evolui com insuficiência cardíaca direita, o famoso cor pulmonale. É uma doença do coração direito, causada por uma doença pulmonar. Isso pode matar os pacientes com DPOC. Para evitar que isso aconteça, para controlar isso quando já estiver instalado, existe um santo remédio. Santo remédio. Oxigênio. A oxigenoterapia domiciliar na DPOC tem como objetivo quebrar o ciclo do corpo pulmonale, ou evitar que o indivíduo que esteja caminhando para o corpo pulmonar desenvolva. E como é que ela faz isso? De uma forma mágica. A gente dá oxigênio a mais para o paciente, vai chegar um pouquinho de oxigênio naquela região doente, e um pouquinho que chegar ali faz o vaso se abrir. Entendeu? O vaso abre. Aí o coração direito, ufa, começa a bombear o sangue. Entendeu? Simples assim. Aí você fala, Fabrício, chega um pouco de oxigênio, o vaso vai abrir, mas não está fazendo troca gasosa. Não tem problema, papai. Porque no resto do pulmão todo vai chegar mais oxigênio também e vai fazer mais troca gasosa e compensa tudo. Entendeu? O fato é que o oxigênio ajuda. Ajuda. Desde que o indivíduo tenha indicação. E como é que a gente sabe se a pessoa tem indicação de fazer isso? Ora, para dar o oxigênio, o indivíduo tem que ter muita vasoconstricção hipóxica. Para isso tem que ter muita hipóxia. E a gente sabe, por estudos, que se a gente medir a saturação do paciente, se ela estiver muito baixa, é um indício que a pessoa provavelmente tem muita hipóxia no pulmão. Entendeu? A recomendação é que sempre que a saturação do indivíduo com DPOC, fora das crises, isso é fora das crises, estiver menor ou igual a 88%, é melhor que ele use oxigênio no dia a dia. Entendeu? Isso vale para saturação, mas vale também para PO2 no sangue arterial, na gasometria. PO2 menor ou igual a 55 mg de mercúrio também indica oxigênio domiciliar. Obviamente, a gente é flexível às vezes, né? Às vezes está entre 88 e 90, não está menor que 88. Às vezes está entre 55 e 60, não está menor que 55. Mas o paciente já tem algum indício que o coração está sofrendo. Tem algum indício que ele está sofrendo de maneira global. Por exemplo, já tem corpo pulmonale. Ou então tem policitemia, está liberando muita hemácia para tentar jogar mais oxigênio para o tecido, porque já tem pouco oxigênio no corpo. Nesses cenários a gente também considera o uso do oxigênio domiciliar. É uma indicação secundária. A indicação principal, saturação menor ou igual a 88, PO2 menor ou igual a 55. Uma das duas indica oxigênio, que não é para ser usado uma vez por dia, ou se a pessoa tiver falta de ar, não. É por tempo prolongado. 15, 16, 17, 18, 24 horas por dia. É assim que se usa o oxigênio domiciliar. E numa quantidade mínima para manter a saturação acima de 90%, 92%. É só isso que precisa, não é para deixar em 99%. 90%, 92%. Entendeu? Isso
é tratamento ambulatorial da DPOC. Ah, e a exacerbação? Vamos conversar em outro momento. Hoje não. Hoje era isso. Isso que eu queria revisar, isso que eu queria lembrar sobre DPOC, uma doença, sem dúvida alguma, não é do coração, é do pulmão. É do pulmão. É do pulmão. Por sinal, o que é uma taquicardia perto de um suspiro? Não é? Um suspiro tem um poder. Taquicardia, palpitações, é o caramba, né? Então, se você quiser se declarar por alguém um dia, fale, eu suspiro por você. Isso vale muito mais, pulmão vale muito mais que uma batidinha de coração. Me poupe. Essa é a live do suspiro. É isso. Enfim, quem quiser as lives anteriores, chama no privado. Não, agora você, eu não quero mais você aqui nessa live não, tá? Não quero mais você não. Eu já tinha falado que já tinha tirado da live, agora fiquei com essa chatice de novo. Então não... Enfim... Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria de sempre. Eu não tolero, sabe, eu não tolero esse tipo de comportamento. Eu já tinha falado,